Olá, terceiro ano. A gente vai dar continuidade então ao nosso conteúdo. Na verdade, hoje a gente vai fazer uma revisão, né, sobre a primeira matéria que a gente viu, que foi a arte barroca, mas eu vou focar falando um pouco da arte barroca no Brasil, que eu acho que, pelo que eu lembro e pelo que eu tenho aqui de anotação, eu passei muito assim por alto, né? E eu dei essa matéria para o nono ano, achei que ia ser interessante trazer para vocês também, agora que a gente está já encerrando o trimestre. Então, para começar, né, uma revisão sobre o que é o Barroco. Ele é um movimento, como a gente viu em sala de aula, que se iniciou na Itália, lá por volta do século XVII, e foi uma consequência da Contra-Reforma. A Contra-Reforma era uma iniciativa da Igreja Católica que foi uma reação à Reforma Protestante. Então, era uma forma de a Igreja Católica tentar reconquistar os seus fiéis. E uma das formas que eles utilizavam, né, uma das estratégias que eles utilizaram para tentar reconquistar os fiéis, era a construção de igrejas grandiosas, que chamavam a atenção das pessoas que passavam e essas pessoas acabavam entrando por curiosidade e voltando a frequentar essas igrejas. Como a gente viu também em sala de aula, o Barroco ele começou na Itália, como essa iniciativa da igreja, né, a partir da Contra-Reforma, mas ele se espalhou por outros países da Europa. E aí com objetivos diferentes. A maioria foi com mais ligado não só por mais que ainda tivesse muita temática da religião nas obras, a maioria dos outros países que aderiram, né, à arte barroca era uma forma que os governantes encontraram também de reafirmar o seu poder, já que estava funcionando com a igreja lá na Itália, reconquistando os fiéis que havia perdido após a Reforma Protestante. Então, os governantes de outros países passam a utilizar a arte barroca também como uma forma de reafirmar o seu poder. No caso de Portugal, a arte barroca ela vem no momento em que Lisboa, que é uma das principais cidades, né? Lisboa passa por um terremoto, ela é destruída por um terremoto. E aí Portugal, com essa necessidade de reconstruir a cidade, e lembrando, né, como eu falo, que na época qualquer sinal de fraqueza era muito complicado, porque existiam muitas ameaças de guerra, eles estavam conquistando territórios, né? Era uma época de conquistar territórios. Então eles não podiam demonstrar sinal de fraqueza. Então, Portugal utiliza essa estética barroca que veio lá da Itália, que surgiu na Itália, para reconstruir a cidade de Lisboa. E se aproveitando também da descoberta do ouro no Brasil, que havia sido colonizado, né, na época há muito tempo. O Brasil foi colonizado, começa a ser colonizado em 1500. Esse terremoto aconteceu em 1755, então já era Brasil, o Brasil já era colônia de Portugal há muito tempo. O barroco, né, aquela imagem, aquela pintura que eu já mostrei várias vezes para vocês, que eu sempre falo, que é a imagem que a gente viu em sala de aula, na primeira aula desse ano, que é a pintura de Caravaggio, quando Caravaggio recebe a encomenda de pintar o São Mateus escrevendo o Evangelho. E aí ele faz a primeira versão, que mostra um São Mateus um pouco mais fragilizado, com o anjo ali tendo que guiar a mão dele. Mas a igreja acha isso uma ofensa e ele refaz, então, uma segunda versão de uma forma um pouco mais idealizada. E aí, lembrando daquela questão do contraste da luz e da sombra, que nós já havíamos conversado, né? Que a gente sempre usa aquela imagem como exemplo. Eu acho que eu cheguei a mostrar essa daqui também em uma das nossas aulas. É uma outra pintura de Caravaggio também, em que esse contraste de luz e sombra ele é ainda mais forte. E aqui ele é ainda mais simbólico, porque essa é uma pintura que retrata o momento em que Jesus chama São Mateus para ser um dos seus discípulos, né? O chamado a vocação de São Mateus, também conhecido como chamado de São Mateus.
E aqui a gente vê que Jesus ele está nessa parte aqui e a luz ela vem da mesma direção aonde está Jesus. Então a luz aqui, o contraste entre luz e sombra, ele também tem esse caráter simbólico da luz vir do mesmo ponto onde a figura divina está. Agora, para focar um pouco na questão do barroco no Brasil em si. O barroco, né, ele se torna essa forma dos governantes ostentarem o seu poder. E os colonizadores portugueses, a partir desse momento que Portugal adere, né, à estética barroca, os colonizadores portugueses trazem os artistas portugueses, os artistas de Portugal, para as colônias, para a colônia, para eles poderem aderir, né, para eles poderem utilizar essa nova técnica, essa nova estética aqui também na colônia portuguesa, aqui no Brasil, nesse território. E aí, para eles começa a se desenvolver realmente aqui no Brasil, o barroco, né, lá pelo século XVIII, mais ou menos. Lembrando que na Itália ele começou por volta do século XVI, no início do século XVII. E aqui ele só vai se desenvolver mesmo, se estabelecer mesmo a partir lá do século XVIII. As características, então, do barroco brasileiro. Ele vai ter essa associação com a religião católica e vai se manifestar, né, principalmente, mais uma vez, também aqui na construção das igrejas. A gente vai ter aquele exagero das linhas curvas e espirais nas construções, que são ricas e exuberantes. Então, são construções que continuam sendo, aqui no Brasil, tendo esse caráter de ser exuberante, de ter um certo exagero, né, na forma como ela é decorada. E tem também essa questão de ser por ser aqui uma iniciativa não só da igreja, mas principalmente dos colonizadores, é uma forma de estabelecer, né, o poder absoluto da igreja e do Estado. Nós temos também aqui como característica os relevos feitos em madeira e recobertos com camadas de ouro, camadas finas de ouro, para dar aquele aspecto dourado. Tem as esculturas, as pinturas no teto. Essa daqui foi uma que eu cheguei a mostrar, acho que na aula de Rococó, porque ela tem, lembrando, né, como teve essa demora, né, para começar a se desenvolver aqui no Brasil, ele já chega com algumas características misturadas ali entre barroco e rococó. Então, aqui nessa pintura no teto, por exemplo, a gente vê que já tem umas cores que são um pouco mais claras, que não era tão comum assim de ser utilizado na arte barroca, já um pouco mais, uma característica um pouco mais da arte do rococó. E a gente tem também uma ilusão de profundidade, eles conseguem fazer essa ilusão de profundidade, essa parte toda aqui é pintura, mas dá a sensação, né, de profundidade, de ser uma continuação da construção. Dá essa ideia de movimento também, né? A gente tem as principais cidades onde o barroco vai se estabelecer, né, se desenvolver. Uma delas é Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Então, por isso era importante que esse estilo que tinha esse objetivo de ostentar um poder, ele se manifestasse, né, em Salvador. E era onde estava também a concentração da riqueza do período, que foi nessa fase, era o apogeu, era do açúcar, da exploração do açúcar. Então, a riqueza estava concentrada em Salvador e, por isso, foi uma das principais cidades aonde se desenvolveu essa arte barroca que exigia, né, essa riqueza esse exagero, eles exigiam uma riqueza financeira para poder produzir. Era também um centro de comércio,
com a metrópole no caso Portugal, era onde havia o comércio entre a colônia e os colonizadores. E aí, por conta disso, é onde tem o maior patrimônio artístico desse período. Outra cidade importante, né, outra região importante é o Recife. Isso porque ele também era um centro de negócios, também era um centro de comércio. E dessa época, né, são as construções barrocas mais significativas nessas igrejas, elas são muito presentes lá no Recife, e aí foram construídas durante esse período. Um exemplo é a igreja de São Pedro dos Clérigos, que é essa que a gente está vendo aqui na tela. Como eu falei, né, a gente tem uma forma, ele é apresentado de uma forma diferente, pelo menos na parte de fora. Nós temos aqui parece ser um pouco mais simples, não tem, né, o dourado do lado de fora, por exemplo, mas a gente ainda tem um certo trabalho de relevos aqui na janela. É um cuidado de ser uma igreja grande, não é uma igreja pequena, né, é uma igreja bem grande e que chama a atenção, como era a intenção, né, da arte barroca, ser igrejas que chamassem a atenção. E nós temos esses relevos que são com linhas curvas, essas espirais, isso tudo é característica do barroco. Aqui por dentro, né, a igreja aí já é mais... a gente já consegue ver que ela é mais... tem mais esse exagero, né, do barroco. E a gente consegue ver, né, tem as pinturas no teto, temos aqui as imagens, essas capelinhas, né, essas imagens dos santos, esses pequenos altares, né, para outras imagens de santos que eu cheguei a comentar em sala de aula com vocês, que era uma forma de atrair outros fiéis que não fossem, por exemplo, aqui é a igreja de São Pedro dos Clérigos. Esses pequenos altares de outros santos era uma forma de atrair fiéis que fossem devotos de outros santos, que não o santo padroeiro da igreja em questão. Isso foi algo que começou lá na Itália e continuou sendo feito. Aqui nós temos, né, essa riqueza de detalhes, está bem, bem claro, né, esse dourado, muitos detalhes, a gente vê que tem essa sensação que eu falei que chama horror vacui, né, que é o horror ao vazio. Então a gente consegue perceber isso bem nessa imagem aqui, que a gente mal consegue identificar de longe, né, as figuras que estão representadas, só quando a gente aproxima que a gente consegue ver como tem imagens, né, no meio do dourado, não são só adornos, né, tem imagens de santos, imagens de anjos ali no meio. Então, as imagens religiosas são muito importantes nesse período. Elas são feitas em madeira, pedra, sabão e argila, ou um material ou outro, né, não necessariamente todos os materiais. São pintadas com uma espécie de tinta que era à base de óleo ou um tipo de têmpera. Algumas imagens tinham pequenos cofres no corpo que serviam para contrabando do ouro, que é de onde surgiu a expressão o santo do pau oco. Eles eram imagens, né, de santos que eles faziam esses cofres, tinha essa parte de dentro que era oca, né, onde colocavam o ouro para poder contrabandear. E aí contrabandeavam o ouro em pó, diamantes, isso tudo dentro desses santos, que eram, na verdade, disfarce, né, para esse contrabando. E daí veio, né, como eu falei, veio a expressão Santinho do Paoco, que se refere a uma pessoa que, como diz aqui no texto, é uma pessoa que tem aparência de santo, mas na realidade não é confiável. Então, daí que surgem, né, essas expressões que a gente está até acostumado a ouvir. Não sei se ainda falam isso hoje em dia, mas minha avó falava muito. Então, é algo que eu tô habituada a ouvir. As pessoas que faziam, né, essas produções artísticas desse período nem sempre eram considerados
grandes artistas, mas eram artesãos e artífices. E muitas vezes as obras barrocas ficavam no anonimato, eles não faziam assinaturas. Então, nem sempre a gente tem o nome de quem fez aquelas obras. Os artistas desse período, eles tinham múltiplas habilidades, então eles eram arquitetos, eram escultores, entalhadores, pintores e atuavam em diversas áreas da construção. Então, assim, eles participavam de todo o processo da construção das igrejas, por exemplo. Nós temos como os artistas conhecidos, né, brasileiros. Nós temos o Antônio Francisco Lisboa, que foi conhecido como Aleijadinho, porque ele tinha um problema de pele que fez com que as mãos e os pés dele fossem ficando deformados, assim, com o passar do tempo. E aí ele ganhou esse apelido pejorativo, né, de Aleijadinho. Mas foi assim que ele ficou conhecido, e ele fazia muitas imagens, produzia vários tipos de obras, como eu falei. Ele era um desses artistas que era multifacetado, mas principalmente as imagens assim dos santos é algo muito característico na obra dele. Tem até uma imagem, acho que não tem aqui, mas tem uma obra dele conhecida, que são os profetas, em uma igreja que fica em Salvador, se eu não me engano. Agora fugiu onde que é a igreja, não lembro agora. Mas ele fez umas imagens dos profetas e que ficam assim na fachada da igreja, são grandes, assim, foram feitas em pedra-sabão. E ele continuou produzindo essas obras mesmo depois de ter ficado doente, de ter ficado com essas deformações nas mãos. Outro exemplo de artista brasileiro conhecido é o Mestre Valentim. A gente tem aqui como exemplo esses dois adornos, né, que eram feitos em madeira, cobertos por essa camada de ouro, que foram feitos por esse artista em questão. Mas, da mesma forma como eu comentei, ele fazia vários outros tipos de objetos, né, de artefatos nesse período. Tem o mestre Ataíde, que é o que fez essa pintura no teto dessa igreja, que nós já estudamos anteriormente. E o Francisco Xavier Brito, que fazia também essas imagenzinhas de santos. Como eu comentei, né, todos eles faziam vários tipos, né, de obras, mas a gente destaca algumas específicas de cada um. Eu escolhi essas imagens de santos aqui. A gente consegue ver o uso, né, das cores nas imagens dessas duas imagens. O uso do vermelho, que é algo que é característico do barroco, e o uso do dourado também. Eu vou encerrar por aqui por hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem lá pelo aplicativo, né? Porque a gente não tem como conversar pelo Zoom. Mas eu vou, na semana que vem, falar com você, mandar para vocês lá como é que vai ficar na questão da avaliação na nossa disciplina, na nossa matéria, né? Por hoje eu vou encerrar por aqui.